Olá, boa noite, amigos de todo o Brasil. Mais uma norminha ao vivo, neste dia 23 de julho de 2020. Daqui a pouco nós vamos receber o Carlos Franco, o Carlão, lá de Jacareí. Nós vamos falar sobre proficiência. Aliás, é o Carlão que vai dar uma palestra sobre proficiência, né? Daqui a pouco nós estamos recebendo aí a visita do Carlos Franco, Carlão, e esse vídeo também vai ficar, vamos gravar e vamos disponibilizar na nossa página do YouTube, né? Matheus Gamarra, Jaque, chegando aí. Daqui a pouco eu vou chamar o Carlos Franco, Carlão, para a gente bater um papo. Matheus Gamarra Henriques, pessoal do Senac de Birigui, muito obrigado pela visita, pelo acompanhamento. Um assunto legal aí que o Carlos Franco vai falar com a gente daqui a pouquinho, né? Só estou aguardando ele chegar. O Carlos já entrou aqui. Já vou chamar o Carlão, nosso amigo. Aguardar o Carlos Franco. Está chegando aí. Boa noite. Boa noite, senhor Maioli. Boa noite. Para quem não conhece, esse é o Carlos Franco, Carlão. Eu conheci há alguns anos atrás. Ele vai contar muito da sua história também profissional. Ele é de Jacareí. Ele desenvolve muitos cursos, muitos treinamentos de formação também de instrutores da NR20, 33, 35. E ele também presta serviços em grandes empresas na Grande São Paulo, algumas no interior. Depois que nós conhecemos, o Carlão virou um instrutor aqui para nós da Norminha, na região de Araçatuba, na região de Presidente Prudente. Fizemos muitos amigos, né? E o pessoal que tem participado dos cursos do Carlão estão muito felizes. Isso nos engrandece, viu, Carlão? Na sua simplicidade aí, está trazendo boa formação. E hoje o assunto vai ser sobre proficiência do instrutor, especificamente aí da NR20, 33 e 35. Então, boa noite, Carlão, para a sua boa-vinda aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite aí a todos aí, boa noite ao Maioli. Agradeço muito o convite do Maioli relacionado a essa live, a esse bate-papo, importante para a gente. O assunto é um assunto meio complexo, porque as pessoas elas divergem de opiniões, né? Cada um interpreta de uma forma, então a gente tenta, pelo menos, mostrar a nossa visão. Eu estudei sobre esse assunto aí, pela dificuldade nos próprios cursos, né, que a gente ministra, para passar para o profissional, para que ele faça uma ideia global do que é a proficiência. Correto. Que para nós que é importante. Correto. Então, Carlão, mas nós vamos falar das suas atividades antes, ou já a proficiência, ou deixar para o final? Você acha melhor já? Não, podemos bater um papo aí, pô, do que a gente fez aí, do que a gente já trabalhou, né? Isso. Então, parece que você tem tem um grupo aí. Como é que surgiu esse grupo aí da Baixada, né? Como vocês falam aí? Não, aqui é o Vale do Paraíba. Isso, do Vale do Paraíba, isso. Sim, Na verdade, é assim, o Vale sempre teve grandes grupos de segurança, né? Mas, infelizmente, de uma época para cá, um dos grandes grupos que nós tínhamos aqui, que era o Grezetivap, eles pararam de atuar na região aqui, né? As cabeças do grupo, eles começaram a viajar, foram para outros estados, e acabou ficando meio que vazio aqui a nossa região, né? E a nossa ideia de criar o Gestivap, né? É justamente para trazer junto a nós o profissional da prevenção,
porque as pessoas pensam que o GESTIVAP é só para engenheiro e técnico de segurança. Na verdade, a nossa ideia não é isso. A nossa ideia é trazer o pessoal da engenharia, o pessoal dos bombeiros civis, o pessoal da medicina também, todo mundo que está envolvido Todos com os a profissionais prevenção. que pertencem estão envolvidos na segurança e saúde do trabalho, né? Exatamente, todo Correto. mundo. E outra coisa, uma coisa que as pessoas também não têm assim, uma noção, porque essas pessoas que estão envolvidas nas condições de segurança do trabalho têm família. Então é por isso que nós temos um compromisso com os profissionais da prevenção e também com a sociedade de modo geral. Correto. Né? Levando cursos, levando várias situações. Nós temos uns projetos muito bons aqui que vão envolver igrejas, não importa a religião da igreja, a associação de bairros, né? Porque a gente tem nós temos um índice maior e muito alto de acidentes externos das indústrias. Pintores de parede, pessoal que desce de cadeirinha em prédio, né? Eletricistas de residência, pedreiros, né? Auxiliares. Então, esse pessoal, eles não têm oportunidade, muitas vezes, de fazer um treinamento. Correto. Né? Então, junto à nossa coordenação do nosso grupo, que são vários profissionais que fazem parte da coordenação, nós estamos criando essa possibilidade de treinar gratuitamente esse pessoal aí. E através desse grupo aí? Através do grupo. Correto. Né? Obviamente que a gente vamos envolver algumas igrejas, né? As comunidades do modo geral. A gente não gostaria de envolver a parte política da situação, né? As prefeituras, nada que envolva a parte política. É um serviço totalmente social, sem fins lucrativos, né? Correto. Mas é uma satisfação muito grande poder estar fazendo alguma coisa para essa população aí. Correto. Né? Que a empresa já tem os profissionais de segurança que trabalham, fazem todo o trabalho. Nós temos uma legislação que a gente segue. Mas de fora disso? Não é? Correto. Então a ideia do grupo uma das ideias do grupo é isso aí também. Uma outra coisa também que nós fazemos aqui no Vale, nós paramos agora por causa da pandemia, é dar palestra em escolas. Principalmente em pessoas, de alunos, de jovens, que estão tentando ingressar na segurança do trabalho. Correto. Né? Porque só no estado de São Paulo, nós tínhamos até o começo do ano mais de 520 escolas de formação de técnicos de segurança do trabalho. Né? E assim, só que essa formação a gente percebe através dos cursos, ou até mesmo do que a gente praticamente visualiza em todas as regiões, não está sendo assim de grande conhecimento para esse pessoal. Então a gente dá palestras gratuitas nas escolas também, que é justamente para ajudar nessa formação. Né? Essa é a nossa ideia. Isso. E as empresas que possuem o SESM, de estar organizada, aí sim, né? Aí o pessoal a empresa tem como pagar e contratar os profissionais para ir ministrar os cursos, né? E tanto é que os cursos que você ministra, quais são, Carlão? Na verdade, são inúmeros cursos, né? Com relação à questão do tema da nossa live hoje, que é a proficiência, isso. No caso, eu foco mais na NR20, tá? A NR33 e a NR35. 35. Como? Né? Que são, porque não adianta, eu dou treinamentos de NR18, a própria NR23 também, outras NRs que a gente pode, até NR26, outras NRs, né? Correto. Só que não dá para você abrir um leque muito grande, não é? Até mesmo porque fica muito difícil porque se você pegar, por exemplo, uma NR33 e você destrinchar ela, além de 10, 20 NRs que estão ligadas a ela, você tem também várias NBRs. Então fica muito difícil você pegar um número muito grande de NRs para fazer esse trabalho que nós fazemos para a formação do profissional para ser um instrutor, né? Então fica muito difícil. Né? Então por isso que eu escolhi essas três NRs que são voltadas à minha atividade
que eu sempre exerci. Correto. Não é? Então, pode falar, Mário, pode falar. Então, nós já vamos entrar aí no assunto proficiência. Eu só estava aguardando algumas pessoas entrarem aqui. É o Tiago Viana, lá do Espírito Santo, né? De Itapemirim, lá do Espírito Santo. Ele tem um grupo lá, SESC de Capixaba. O Douglas Aquini, lá de Rio Preto, São José do Rio Preto. E eu tenho o Aromi. O Aromi é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Logo ele vai estar aqui com a gente também numa live, né? Então, Carlão, já tem um bom número de pessoas aí, o Carlos Honório acaba de entrar, o Matheus Gamarra, aquele do Homem do Café, do curso. O Matheus já participou de todos os cursos que você ministrou aqui. O Matheus participou dos cursos. É aquele que levanta e quer tomar café na hora errada, né? Mas é uma brincadeira. Então, Carlão, vamos agora falar sobre a proficiência do instrutor. Eu sei que a partir de agora quem vai falar mais é você, mas se eu precisar de interferir na sua fala, ou alguém me perguntar, eu interfiro, mas pode fazer sua apresentação aí legal com relação à proficiência do instrutor. Vamos lá? Não, bacana. É aquilo que eu até comentei agora há pouco, né? Esse treinamento, essa palestra, essa apresentação de proficiência, nós fizemos justamente que é para mostrar para o profissional que está tentando ser um instrutor, não é? Porque é o que a gente sempre fala nos nossos cursos, você vai lembrar, acho que todos que participaram dos nossos treinamentos vão lembrar, né? Que a primeira coisa, nós não formamos um instrutor em 5 dias, em 3 dias, em 4 dias, né? Nós não conseguimos fazer isso. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é trazer conhecimento para eles relacionado às NRs específicas que eles estão fazendo o treinamento, o curso para instrutor, né? E fornecer para eles material para que eles possam pesquisar, para que eles possam tirar dúvidas, né? Tanto que a maioria dos nossos profissionais que fazem curso com a gente, né, nós viramos amigos. Né? Tanto que muitos, inclusive da sua região. Lembrando um pouquinho, esse material que você vai fazer a apresentação agora, ele vai ficar disponível a partir de amanhã no site da Norminha. Então o pessoal pode entrar na norminha.net.br e esse material sobre proficiência do instrutor, o Carlão vai disponibilizar para nós, então a partir de amanhã no nosso site, lá na página de arquivos, vai estar disponível. Pode continuar, Carlão. Sim, porque nós vamos fazer um apanhado geral, né? Ele é um material extenso, né? Onde nós colocamos várias situações, né? Inclusive algumas leis, né? Que nós colocamos também lá, pessoas da área de segurança, empresários que foram presos, né? E acabaram entrando na famosa falsificação ideológica, né? Isso. Então, é um material bem extenso, é interessante para pesquisa. Né? E para a pessoa entender a importância de você conseguir, depois de um treinamento, se você for questionado, como nós, apesar de nós termos um grande número de conhecimento com as grandes empresas, né? Muitas empresas, por exemplo, na minha região, por exemplo, a maioria das empresas já passaram em treinamentos comigo, eu já fiz algumas atividades lá, porque eu trabalhei muitos anos com equipes de resgate, né? Tanto para a altura quanto para as confinadas, né? Correto. Por isso que eu tenho essa facilidade de falar sobre esses dois assuntos. Com relação ao NR20, eu atendi emergência aqui no Vale do Paraíba. Muitos anos, eu trabalhei numa empresa, eu tomava conta da rodovia Presidente Dutra, a nossa base era aqui em Jacareí, e eu tomava conta em casos de acidente, tanto em algumas indústrias que nós tínhamos contratos, grandes indústrias aqui da região, como também a rodovia, né? Dava um acidente com produtos perigosos, a gente estava sempre atendendo. E eu me envolvi muito nessa parte também, eu desenvolvi vários fóruns aqui na região. Treinamos, inclusive, todas as defesas civis aqui da região, né? Daqui da nossa região do Vale do Paraíba, e Litoral Norte também, relacionado a esse tema. Então, é por isso que quando eu falo sobre NR20, não basta você apenas estudar, você tem que ter um conhecimento
prático das coisas. É isso que eu quero falar na parte de proficiência. Correto. Né? Bom, proficiência. No nosso material, a gente fala de proficiência, a definição e a comprovação segundo as NRs. Correto. Né? Porque a legislação, do modo geral, ela fala que o instrutor ele tem que possuir a proficiência. Né? Então, se você pegar todas as normas, ele dá uma definição do que é proficiência, é basicamente sempre a mesma coisa. Né? Correto. A proficiência, ela é a competência, a aptidão, capacitação, habilidade aliadas à experiência. É isso que as nossas 3 NRs falam. Se vocês procurarem lá, geralmente nos glossários, né, das normas, vocês vão encontrar exatamente essa definição. Para mim montar essa apresentação, o que eu fiz? Eu peguei cada palavra dessa que está ligada à proficiência, perdão, e pesquisei cada palavra, o que significava essa palavra, né, no dicionário. Né? Então, você vê, você pega, por exemplo, a palavra competência, não é? Competência. Se você pega o dicionário, você vai ver o seguinte, você vai ver que lá é a capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um assunto. Não é? Então, quer dizer, já está dizendo o seguinte, que para você ser um instrutor, a primeira coisa que nós temos que ter é o conhecimento da legislação que a gente vai ministrar. Não é? Que, inclusive, é uma grande briga. Né? É o princípio. Né? O que acontece muito com a gente, que a gente fica até meio aborrecido, né? Inclusive até a Norminha tem uma postura diferenciada relacionada a esse assunto aí, é que quando as pessoas vêm para fazer o treinamento com a gente, o curso, para instrutor, a gente pede que pelo menos essa pessoa leia e interprete a NR que ela vem fazer o curso. Né? Porque o que acontece muito, inclusive acontecia muito com a NR20, as pessoas vinham fazer treinamentos com a gente e eles nem mesmo conheciam o NR20. E aí vinha com um caderno cheio de perguntas, de problemas relacionados a onde ela trabalhava. Né? Então, elas não vinham para um treinamento para ser instrutora, elas vinham para uma consultoria do que estão precisando. Correto. Né? Só para eu dar uma pincelada aí, sempre nos cursos que eu desenvolvo, principalmente os seus, né? Eu sempre peço para a pessoa, olha, você vai fazer o curso da NR35, leia bastante a NR35. Não, eu conheço, sou profissional, né? Mas às vezes tem muitos que no curso eles trazem perguntas que as respostas estão na norma, né? Então isso é falta de leitura, de interpretação, isso é de suma importância, né? Ou é de primeira importância aí com relação à proficiência. É uma coisa até, você falou da 35, é uma coisa bem interessante, né? Isso. Você pergunta para a pessoa o que a norma diz, a definição, segundo a legislação da NR 35, de trabalho em altura, o que é, né? As pessoas falam, trabalho acima de 2 metros. Né? Aí muitos erram essa pergunta na prova, na avaliação. E, na verdade, não é isso. É toda atividade executada acima de 2 metros do piso ou do nível inferior, aonde haja risco de queda. Né? Quer dizer, é essa a resposta que a pessoa tem que dar. Porque você imagina... É uma resposta interpretativa, né? Positiva. Agora, imagina só uma pessoa que vai questionar um instrutor, por exemplo, né? Pergunta para ele assim, o que é trabalhar em altura para você? Não, trabalhar em altura é toda atividade acima de 2 metros, né? Quer dizer, a resposta não está correta. O instrutor, com relação a esse assunto, ele tem que ter a resposta correta para passar. Você não precisa decorar qual item da norma que tem isso, mas você tem que saber que a norma fala isso. Né? Então, quando a gente fala competência, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o conhecimento da legislação. Ele tem que conhecer a fundo a legislação que ele vai ministrar o treinamento. Não é? Agora, uma outra coisa que é importante também, que
que a norma fala, que a proficiência fala, é aptidão. Isso. Aptidão, o que é? Característica daquele que é apto, capaz de realizar alguma coisa. Tendência, capacidade natural, né? Ou adquirida. Quer dizer, você já nasceu para aquilo, ou você adquiriu aquilo no longo tempo, né? Isso, mas... Para realizar qualquer coisa e sequência de qualidades para realizar uma função específica, né? Então você tem que ter uma aptidão para isso. Então o instrutor, ele tem que ter isso no sangue dele, na veia, não é? É a mesma coisa o professor, não, olha, você também já é instrutor, também já foi professor. Então, se você, a primeira coisa, se você não gostar daquilo que você faz, né, você tem que ter isso já no seu, na veia. Tem muita gente que, com o tempo, ele vai aprendendo, né, vai desenvolvendo, vai pesquisando, vai estudando e vai tomando gosto pela coisa. Porque quando a gente fala em segurança do trabalho, se você não gosta, você não vai ser um grande profissional, porque você não vai se aperfeiçoar. Isso. O grande problema dos nossos profissionais hoje, né, muitos deles entram em empresas, grandes empresas inclusive, e eles ficam lá 20, 30 anos lá, e se um dia eles ficarem fora daquela empresa, eles ficam perdidos, porque eles ficam bitolados apenas naquele segmento que ele trabalha. Né? Nós que somos instrutores, nós temos que pensar em vários segmentos. Principalmente quem presta assessoria, né? Também eu sou o caso, né? Eu também presto assessoria, então eu tenho que gostar do que eu faço, porque quando eu vou dar um treinamento numa empresa, eu tenho que conhecer todas as necessidades dessa empresa. Correto. Não adianta, eu trabalhei em plataforma de petróleo já, tanto estaleiro como porto, aeroporto, mas eu vou dar um treinamento para um frigorífico. Eu vou falar de plataforma de petróleo, de aeroporto, no frigorífico? Não, eu tenho que falar exatamente do que eles precisam. Você tem que ter uma visita técnica, você tem que ter um conhecimento, quais são os equipamentos que essa empresa tem, tudo isso daí. E isso vem tudo da aptidão, que é uma característica sua, você tem que ter essa característica. Você tem que entender, no caso, o seu cliente, que na verdade é a pessoa que você vai treinar, para você poder ministrar um treinamento na maior realidade possível do que ele necessita. Mas para isso, você tem que ter aptidão para isso, tem que gostar. Porque senão você faz um texto pronto e você mostra esse texto pronto para todo mundo. E não é o correto. Não é? Eu lembro, só antes de você continuar, eu lembro que eu fui numa palestra uns anos atrás. O cara competente dando a palestra, ele foi mostrar os extintores, aí no meio da palestra ele falou não precisa mais apresentar o resto, vocês já conhecem, né? Aí, e continuou o bate-papo, né? Aí eu falei no final assim, você não apresentou os extintores, né? Não, mas o pessoal já conhece, você não, você que acha que eles conhecem. Mas você veio aqui, desculpa, você veio aqui para ensinar, dar as dicas, né? Os detalhes do extintor, né? Não, Maior, pode deixar, eles já conhecem, já, né? Puxa vida, então o cara não sabe da necessidade, é exatamente o que você acabou de falar aí. Mas continuando aí, a gente não perder o fio da meada, né? Exatamente, é como você falou, né? Com relação aos extintores, né? Por exemplo, eu dou treinamento, inclusive é imprudente, com a rede de postos de combustíveis, né? Uma grande rede aí, né? Aí o que acontece? Dentro da NR20 tem a parte de conhecimento dos equipamentos que você tem para utilizar no caso de emergência, não é? Inclusive tem a parte que é o curso intermediário, que você tem que fazer uma parte prática, pelo menos para apresentar esses equipamentos para essas pessoas. Aí você pega postos de serviço, né, que na verdade são postos mais conhecidos como postos de gasolina, né, mas a norma fala postos de serviço. Tá? Isso. Tem posto que tem hidrante, pô. Tem posto que tem carreta, tem posto que tem só extintor de 4 quilos ou 6 quilos, né? Então, quer dizer, você tem que conhecer para você passar a realidade. Senão você vai ensinar o cara a trabalhar montando linha de mangueira, né, montando uma linha de combate, e o cara no posto não tem mangueira lá, o cara só tem um extintor. Então é tudo isso aí, exatamente isso aí. Né, que você comentou aí, né? Você tem que entender o cliente para você desenvolver, não é? Agora,
Tem um outro item também na proficiência que chama-se capacitação. Né? O que é a capacitação? Ação ou efeito de capacitar, de tornar capaz, aptidão, ato de se tornar apto, habilitado, de passar a possuir uma habilitação, preparação, ensino, conhecimento dados a alguém para que essa pessoa desenvolva alguma atividade específica. Então, porque quando nós lançamos os cursos de instrutor, muitas pessoas questionavam, inclusive pessoas até da época do Ministério do Trabalho, né? Mas não existe curso para instrutor, não é? Qual o nome aqui fala que tem que ter um curso para instrutor? Não é? Não tem. Né? Qual que era a ideia quando nós lançamos esse curso? Né? Era melhorar a formação do profissional de segurança. Isso. Né? Só que acabou virando uma referência. Hoje nós temos no mercado grandes empresas, inclusive, que a primeira coisa que o cara pergunta numa entrevista é se a pessoa tem curso de instrutor. Então, para 35, Carlão, depois nós começamos a ministrar os cursos de instrutor aqui no interior de São Paulo. A maioria das empresas, não as grandes, até as pequenas empresas que está contratando o técnico de segurança, por exemplo, para dar um curso de trabalho em altura, aquele de 8 horas, eles estão exigindo que ele tenha um curso de formação de instrutor, né? Até esse tempo atrás, alguém perguntou, mas olha, qual a norma que exige que eu tenha curso de instrutor? Eu assim, nenhuma, né? Você, mas por que a empresa está exigindo? Você, porque a empresa, se você tem um curso de instrutor, no mínimo você foi instruído, você foi treinado para treinar alguém, né? Para ensinar. Sim, você é um técnico de segurança, você é bem formado, você tem vivência e tal, e você tem um curso de instrutor, a empresa vai dar um crédito maior para você, porque, poxa, se ele tem um curso de instrutor, pelo menos ele se preocupou em buscar mais informação, mais formação para treinar os trabalhadores, né? E está aí os seus cursos que você desenvolve aí, virou norma, né? É mais do que uma norma regulamentadora. Então, significa que a empresa está realmente preocupada em contratar um profissional que realmente ele venha lá e dá o curso, que treine, que capacite as pessoas do jeito que você está dizendo aí na palestra, né? Não, positivo, Maior, é importante isso daí. Infelizmente, a gente percebe muito, isso eu até falo nos treinamentos, muitas empresas até pagam os cursos, né, para os profissionais, né? Isso, correto. Aí você vê, né, o Maior, nos próprios treinamentos que a gente faz, nos cursos que a gente dá, muitas pessoas aí no interior de São Paulo, aí, a gente vê muito isso daí, pessoas super interessadas, eles vão, questionam, você sabe que nos cursos nós temos grandes embates, né, grandes discussões, é um negócio até muito, muito, muito bacana, né, porque a pior coisa do mundo para o cara que está do outro lado dando a instrução é ninguém perguntar nada, ninguém questionar nada, a gente gosta que questionem, né, porque quando a pessoa questiona, surge os debates, é onde surgem os conhecimentos. Porque muitas pessoas, eles vão lá, assistem a apresentação e tudo mais, né? Depois fazem a avaliação, tal, mas muitas dúvidas surgem e eles não perguntam, né? E é super importante isso daí. Por isso que quando você pega a palavra proficiência e você entra no item capacitação, que é onde as empresas se apegaram nisso aí, nessa palavra. Quer dizer, então se o cara ele tem proficiência, ele tem que ser capacitado para isso. Correto. E a pessoa só é considerada capacitada para isso se ela fez um curso. Não é? No começo, quando saiu esses cursos de instrutor, muitos profissionais da segurança, engenheiro de segurança, técnico de segurança, né? Eles falavam assim, não, mas eu já sou técnico de segurança. Eu já sou engenheiro de segurança. Não é? Falei, legal, bacana, né, meu? Muito bacana. Mas uma coisa mais legal ainda, que a maioria dos profissionais que fazem os cursos com a gente, retornam.
retorna. Isso é importante. Não é? Isso que é o legal, né? É igual do higiene ocupacional do nosso amigo Navarro lá. Tem profissionais, eu falei assim, ó, o cara veio fazer pela terceira vez o curso, né? O Navarro falou assim, ó, eu não fui tão bom assim, não. A empresa pediu para voltar aqui e pedir mais informação. Eu falei assim, ó, não só isso, eu estou resumindo, né? Então significa que ele falou assim, não, eu vou lá buscar mais informação. O que ele me passou, eu tenho mais, vou buscar mais informação para ele se tornar um perito, né? Eu sei que agora, Carlão, você vai continuar com a palavra habilidade aí, parece? De capacitação você já terminou, né? Antes disso, eu queria estar marcando aqui umas pessoas que estão entrando, só falar a Jennifer, o Celso, o Ricardo, o pessoal do Sintesp de São Paulo, a Helenice, o SG Consultoria, o meu filho Douglas, doutor em matemática, o Luiz Groto, o ATC, o Antônio Tadeu da Costa, lá de Presidente Prudente, que ele fez a nossa primeira live, o Jorge, a Gláucia também, minha filha, Tec Segurança, o Tiago Viana, a Helenice, a Larissa, lá de Jundiaí, o Fábio Lais, a Zenilde, a Bela e o Joeberton. Essas pessoas entraram aí agora há pouco, então deu para eu falar o nome. Então vamos continuar com a nossa proficiência aí, entrando na parte da habilidade, né? Sim, aí se você pegar o dicionário, habilidade, fica até meio assim, a descrição fica até meio estranha, né? Mas é aqui exatamente o que está no dicionário, que é a característica ou particularidade daquele que é hábil, capacidade, destreza e agilidade, né? Quer dizer, então isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa que vai ministrar um treinamento, né, tendo essa habilidade, principalmente na parte a parte prática das coisas, ele tem que ter esse conhecimento, né? Que isso é importante, né? Então, a habilidade significa que a pessoa que vai fazer a instrução, ele tem que ter essa particularidade aí. Eu tenho um exemplo que aconteceu num curso seu, há muito tempo atrás aí, e até a pessoa, no começo, na hora ela ficou meio assim, meio raçabiada, mas depois agradeceu e ele tá fazendo os treinamentos em cima do que eu vou falar. Ele disse, Maior, eu quero ir embora mais cedo do curso, porque a parte prática eu já sei, né? Aí eu falei assim, não, mas por exemplo, tem uns nós, eu faço um nó aqui, aí você pode ir embora. Não, isso aí quem faz, o pessoal lá da empresa faz, né? Eu falei assim, não, mas você vai ser instrutor. Olha que o Carlão acabou de falar, você tem que ter habilidade, né? Você vai ter que pegar a corda lá e ter a habilidade de fazer os nós, pelo menos um nó ali, para mostrar para a pessoa que você sabe fazer, né? Já foi aquele tempo, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? É bem por aí. Aí ele ficou no resto do curso, na parte prática, e no meio da parte prática, ele falou assim, que loucura, Maioli. O cara não está deixando mais dúvida, rapaz. Eu nunca participei de um curso e eu fazer tudo isso que eu estou fazendo, né? Montar os andames, as cordas, os nós, tudo que você faz. Eu falei assim, então isso é habilidade, você tem que ter. É um dos itens da proficiência, né? E que o Carlão sempre fala e você acabou de falar aí agora, confirmando. Não, exatamente. Inclusive, eu tinha um cliente lá em Sorocaba, né? Esse cliente, eles tiveram um treinamento lá de espaço confinado, né? Onde a pessoa apenas foi lá e começou a falar as coisas para o pessoal e mostrar alguns vídeos, né? E esse engenheiro de segurança dessa grande construtora, não vou citar nomes, né? Dessa grande construtora, ele era escoteiro, né? Então ele brinca muito com os trabalhadores, né? Aí tinha um encarregado lá que ele tinha uma amizade boa com ele, ele pegou uma corda e jogou na mão do cara assim, ó, faz o nó 8 duplo aí, faz o 8 duplo para mim ver, como é que você aprendeu lá, faz o 8 duplo aí, né? Aí o cara, mas a gente ensinou, não aprendemos não, falei, como você aprendeu? Não aprendeu nada? Não, ele passou uns vídeos, falou com a gente lá e tal, depois nós assinamos a lista de presentes, fez uma prova com a gente lá. Aí esse cara, o que ele fez? Ele bloqueou a nota fiscal dessa empresa, né? Pediu para o Tec Segurança chamar o engenheiro que deu o treinamento, né? O engenheiro foi lá,
né? Ele esteve lá, aí quando sentou na mesa junto com esse engenheiro dessa construtora, ele abriu a gaveta, pegou uma corda e jogou na mesa, falou, faça o 8 duplo, quero ver. Né? Aí o cara tentou, não conseguiu, né? Ele falou assim, olha, eu só vou te falar uma coisa, eu vou pedir para você cancelar essa nota fiscal, você está me dando um grande prejuízo, né? Eu não vou levar isso para frente, mas olha o que você fez, eu vou ter que contratar uma empresa que tenha qualificação e capacitação para dar um treinamento de 33, porque você não tem. Entendeu? Aí obrigou o cara a cancelar a nota fiscal por causa disso. Quer dizer, e bloqueou o pagamento. Foi onde me chamaram, aí ele me contou essa história. Tanto que no curso, no treinamento que eu dei para os trabalhadores, ele participou do curso junto. Né? E depois eu fiz vários cursos para eles lá. Quer dizer, então você tem que ter esse conhecimento. Correto. Você tem que mostrar que você sabe. Porque às vezes você... Porque às vezes, Maior, você está falando aqui na frente uma coisa, mas tem pessoas que estão te assistindo, por mais humilde que essas pessoas sejam, ela conhece, ela tem o conhecimento. E se você falar besteira ou mostrar coisa errada, eles vão comentar isso daí. Então você tem que ter esse conhecimento. É igual aquele caso que aconteceu esses dias atrás, aí um vendaval em Balneário de Camboriú, aqueles trabalhadores pendurados lá no balancinho, não é isso? E o vento batendo. Sim. Então, já pensou, você dá um treinamento para um trabalhador desse e você não sabe fazer o nó, imagina se eles fazem de qualquer jeito lá, já estariam mortos na primeira rajada de vento, né? Então, você viu a importância de saber mesmo, fazer a habilidade, né? A capacidade, ser hábil, deles terem feito realmente a amarração adequada da plataforma que eles estavam, e com aquela rajada de vento lá, mesmo assim eles conseguiram se salvar, né? Agora, é o que você falou, tem que gostar mesmo, tem que saber ensinar, verificar se o trabalhador aprendeu mesmo de verdade aquilo que você passou para ele, né? Não só teoricamente, mas você tendo habilidade de desenvolver o seu treinamento. É isso aí. Olha, Maior, aproveitando só a mandar um abraço para o Elvis, para o Wesley, o Gaspar, que acabou de entrar aqui. Vamos continuar. Então, Maior, mas é o que você falou, né? Eu já tive muitos relatos em cursos nossos, inclusive de um senhor aposentado, né? Já fazia mais de 10 anos que ele estava aposentado, ele cismou de fazer o curso com a gente. E ele, no final do treinamento, ele emocionou todo mundo. Porque ele falou assim, olha, eu saí da área frustrado, porque eu não conheci vocês. Se eu tivesse conhecido vocês, eu estaria na área até hoje. Porque vocês passam a coisa com tanta satisfação, com tanto carinho, né? Que é uma coisa assim, diferente. Então, eu achei que eu me perdi no tempo de não ter feito mais treinamentos, mais cursos. Verdade. E eu praticamente desisti da área. Né? Teve depoimento de trabalhador que chegou para a gente e falou assim, nossa, seu Carlos, né? O senhor ensina a gente tão bem, o senhor não tem nojo da gente, dá a impressão que as pessoas têm nojo de chegar perto, vocês não, vocês pegam na nossa mão, ensinam a fazer o nozinho, né? Ensina a fazer o sistema, mostra pra gente, sabe? Mas é bem por aí mesmo. Tem esse cuidado, né? É isso que é importante. Mas tudo isso daí é exatamente no que vem na nossa próxima slide, que é a experiência. E é isso que eu ia perguntar. A experiência é um dos pontos principais aí da proficiência. Pode falar sobre a experiência. Porque você não nasce sabendo tudo, Maioli. Claro né? que não. Eu também, eu tive uma escola muito boa. Eu tive uma escola fantástica de profissionais de altíssimo nível, que eu tive o prazer de trabalhar com essas pessoas e eles tiveram o prazer de me ensinar. Né? Posso até citar alguns aqui, o engenheiro Alcides, né? Da Prevexim, lá de Mogi das Cruzes. Ele fez uma matéria maravilhosa uma vez sobre calçado de segurança. Ele é um cara muito inteligente. Né? Eu trabalhei muitos anos com ele na parte de prevenção e combate a incêndio. Você pega o Sérgio Rivaldo da KF na parte química, na parte de proteção respiratória.
né? O próprio Moacir da KF também, o seu Cruz, inclusive o filho dele, o Fábio Cruz, é um grande profissional, tem uma empresa também, dá grandes treinamentos, né? Então, eu tive grandes, o Cláudio Defende e outros grandes profissionais que eu tive, que eles faziam questão de me ensinar, porque eu sempre adorei aprender. Correto. Né? Além de eu ser um autodidata, né, na minha formação, eu sou um autodidata, eu também tive grandes profissionais, grandes seres humanos que me ensinaram. Né? E eu sempre questionei. Tudo isso que você está falando aí te ajudou na sua experiência, né? Exatamente. E eu fui um privilegiado, né, o Maioli. Eu trabalhei desde o Acre até o Rio Grande do Sul, né, em praticamente quase todos os segmentos. Praticamente todos os segmentos, né? Correto. Trabalhei, fui chefe de segurança e emergência em usina nuclear, em plataforma, em estaleiro, em porto, aeroporto, petroquímica, indústria química, siderúrgica, metalúrgica, frigorífica, tudo que vocês imaginaram eu já trabalhei. Então, esse conhecimento que eu adquiri, que eu estudei, que eu briguei muito para isso, né? Indústria alimentícia, cervejarias, indústria automotiva, praticamente trabalhei quase em todas, né? Dando treinamento ou com equipe de resgate e salvamento. Isso me deu experiência. Então, quando a gente fala, o cara fala assim, pô, Carlão, eu estou precisando montar um trabalho dentro de um reator, né? Como, na verdade, seria um misturador, né? Tem o reator, tem o misturador, tem a tina, tem um monte de... Só que mais um precipitador... Entendeu? A gente conhece os equipamentos. Quando a pessoa fala para você, você já lembra mais ou menos como é o equipamento. Fala, opa, esse eu já trabalhei em tal lugar assim, como que é o equipamento. E isso é o conhecimento. Né? E é a experiência que você foi adquirindo. Correto. Né? Eu tive um rapaz que trabalhou comigo, inclusive ele é meu primo, inclusive já faleceu, né? Ele era um cara que, juntamente comigo, quando trabalhávamos, a gente estava na usina nuclear, todo mundo almoçava, né? E, obviamente, é um direito adquirido, né? Obviamente, tem que tirar a sua hora de almoço. A gente não, a gente saía conhecer as coisas, conhecer as áreas, conhecer os equipamentos, perguntar para as pessoas como aquilo funciona. Então, quando alguém já chegava para a gente e falava assim, tem que ir para tal lugar da turbina, lá na usina nuclear de Angra 1, Angra 2. Tá. Então a gente sabia onde era, sabia o que tinha que levar. Isso é a experiência que você vai conquistando com o seu conhecimento. Né? Então, com relação às máquinas, né? Para você dar um treinamento de segurança na operação de máquinas, você tem que conhecer a máquina, o funcionamento, a mecânica dela, né? Você tem que operar a máquina também. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, falava, ó, eu quero ser instrutor de operador de empilhadeira, vou só termina o curso aqui ou durante o curso, faça um curso de operador de empilhadeira, seja um operador de empilhadeira, porque você vai ser técnico de segurança. Aí opera a máquina, porque você operando a máquina, você vai saber os problemas, as dificuldades, né, de que essa máquina lhe oferece durante o horário de trabalho. E quando você for dar a instrução, você já tem experiência, você vivenciou operando aquela máquina, né? Ou pelo menos acompanha a operação da máquina por tempo máximo que você consiga, porque você acompanhando a operação, isso lá te dá experiência, né? Te dá vivência, você vai acompanhando o funcionamento em determinado setor, segmento e assim por diante. Não, perfeito. Né? Nessa parte de experiência, sim, o grande exemplo é o professor, né? Quando ele começa a dar aula, com o tempo ele vai pegando mais. Né? O gostoso é você olhar para a cara dos alunos assim e você visualizar quem está interessado, quem está pensando em outra coisa, quem está com dúvida. Né? A gente brinca, aquele aluno que fica lá no canto, no fundo da sala, e fica só com a cabecinha. Tudo que você fala, ele faz assim, né? Não está entendendo nada. Né? Mas o professor, eu só quero falar do professor, assim, eu já tive professor e também coordenei alguns cursos. Então, tinha professor que o aluno fazia uma pergunta, e o professor, excelente pergunta, essa pergunta foi ótima. Vou até anotar aqui e vou pesquisar na próxima aula, te trago a resposta, né?
Você, então, ele não é professor, não tem experiência nenhuma, né? Ele não pode, do assunto que ele vai desenvolver, ele tem que estar preparadíssimo, né? Tem que ter experiência, conhecimento. Não pode mais falar só, depois eu vou ver e te trago a informação, né? Exatamente. Só para complementar, eu conheço um professor, eu também dei aula muito, né, daquele assunto até eu falava para meus alunos, né, por exemplo, eu ia falar sobre o assunto CIPA, eu falava, o que vocês quiserem perguntar sobre CIPA, vocês perguntam tudo, sobre CIPA eu sei tudo, né, eu falava desse jeito, e tanto é que eles perguntavam, eu sabia porque eu estudava, barbaridade, né. Agora tem um outro que foi coordenador do Senac também, que é o Tadeu Antônio da Costa. Rapaz, se você perguntar sobre a norma regulamentadora, ele sabe o decreto, a lei, quem assinou, quem era o secretário da época, que dia que foi publicado. O Tadeu, nessa parte, eu admiro ele por causa disso, né? Então, isso que é ser professor, é ter vivência, é estudar, é ter conhecimento, experiência, é o que você acabou de falar aí. Não, legal. E outra coisa, nessa parte também da proficiência, muitas empresas hoje estão exigindo a comprovação. Né? Então, o que eu faço? Dentro dos meus certificados, né, que eu emito, inclusive os seus também, a gente põe um mini resumo das coisas que nós já fizemos. Correto. Né? Tem muitas empresas que, mesmo assim, eles não aceitam só isso daí. Né? Aí eu preparei, inclusive, um book das coisas que eu já fiz, dos cursos que eu já participei, das empresas que eu trabalhei, né? dos trabalhos que eu desenvolvi, todos os eventos que eu fiz, né? Justamente é para mandar para a empresa, para eles terem uma visão de quem ministrou o treinamento para aquele aluno, para aquele profissional. Né? Então é muito importante, na parte de comprovação, a relação de documentos, de registros, certificados que você tem. Isso você tem que montar um bookzinho já preparando, porque se algum dia acontecer alguma coisa, alguém te questionar, você tem isso daí. Não é? Porque até então as normas, nenhuma delas falava isso. Mas a NR20, ela inovou. Né? Ela entrou com a proficiência, o termo, a palavra proficiência, o que é, né? E complementou no glossário dela, a nova NR20. Da nova NR20 agora. Exatamente. Olha que interessante o que ela colocou. Ó. Para avaliação da proficiência, pode ser verificado o currículo do profissional, que é o que a gente faz, a gente coloca lá no verso do certificado, correto, a partir do conteúdo programático que ele vai ministrar, né? Que obviamente ele tem que conhecer do que ele está falando, certo? Conhecimento teórico pode ser comprovado através de diplomas, certificados e material didático elaborado pelo profissional. Quer dizer, não basta só ter um certificado. Eu tenho que ter um material didático que eu montei, porque a pior coisa do mundo para quem está ministrando uma palestra, um treinamento, é você colocar o material e você não sabe qual é a próxima transparência. Então você tem que ficar só lendo, você fica lendo as coisas. Transparência é só para você ter uma noção do que você vai falar. Não é exatamente isso. Se você ficar lendo norma para trabalhador, você está perdido. Ele não vai entender nada. Você tem que você tem que entrar na alma dele, você tem que transferir para ele. O instrutor, ele é como se fosse um ator de teatro. Às vezes ele fica no monólogo, criando na cabeça do trabalhador uma história que ele vai visualizar dentro do cérebro dele. Correto. Isso é a diferença. Assim que funciona. Então, esse item da NR20 foi muito legal. Olha só o que ela fala também. A experiência pode ser avaliada pelo tempo em que o profissional atua na área e serviços prestados. Né? Eu conheço profissionais de 40, 50 anos na área aí, que se você perguntar alguma coisa para ele, não vai saber. Ele não se adaptou à situação. Correto. Ele não se qualificou, ele não evoluiu, não se atualizou. Não é? Inclusive, eu sempre falo no curso aquela frase de Shakespeare, né? Não importa quantas primaveras você tenha,
e sim quanto delas você viveu. Né? E na área de segurança é a mesma coisa. Você tem que aprender. Entendeu? Você tem que aprender a viver, pesquisar e correr atrás. Participar de eventos, participar de lives como essa que a gente está fazendo, como que você faz aí fantasticamente. Ler a norminha, né? Pesquisar na norminha. A norminha é um instrumento fantástico para você pesquisar material. Tem bastante informação. Né? Isso. Viu, Carlão? Nós estamos já quase batendo o nosso tempo. Tem mais um pouquinho aí para você completar sobre o assunto proficiência, né? Para a gente encerrar. Senão a gente... Não, sim. É uma parte importante isso daí, porque assim, a nossa legislação, hoje, a gente está muito ligado à NR1. Não é? Isso. Por quê? O que acontecia? Antigamente, a NR33 falava uma coisa, a 35 falava uma coisa, a 20 falava uma coisa, a 10 falava... Hoje as coisas mudaram. Né? Então a gente segue a NR1. Né? Por exemplo, quando a NR1 fala assim, responsável técnico pela capacitação. Aí olha que bacana o que ela fala. Olha só, profissional legalmente habilitado, que todo mundo, obviamente, o pessoal fala que é um engenheiro de segurança, um engenheiro, isso, ou trabalhador qualificado. Quando a pessoa fala trabalhador qualificado, quando ele fala a palavra qualificado, o técnico de segurança, por exemplo, ele é um cara qualificado, porque ele fez um curso numa instituição de ensino que era homologada pelo MEC. Correto. Não é? Então, por exemplo, o bombeiro civil, eu sou bombeiro civil, não é? Eu não sou um trabalhador qualificado, eu sou uma pessoa capacitada. Eu tenho conhecimento, não é? Mas muitos cursos eu dependo de um profissional qualificado ou legalmente habilitado para assinar junto os meus certificados. Correto. Que será o responsável técnico por essa capacitação. Isso. Não é? Isso que é importante. Agora, quando você é técnico de segurança, você vai dar o treinamento, por exemplo, da NR 35, você, além de ser um profissional qualificado, não é? Tá certo? A norma fala o quê? Tem que ser ainda o responsável técnico pelo curso, tem que ser qualificado em segurança do trabalho. Também. Você já é isso aí. Isso. Você já é isso aí. Então você acaba sendo responsável pelo curso, né? Pela elaboração do curso e também como responsável pelo curso, pelo treinamento. Não é? E é importante que as pessoas, para a gente também não se alongar muito nesse papo, que as pessoas leiam muito a NR1, principalmente o anexo 1 dela. Tá? Que fala que o certificado tem que ser do trabalhador. Isso. Não é? Tá certo? Por quê? O trabalhador tem que assinar, o instrutor tem que assinar o certificado, tem que assinar, o responsável técnico tem que assinar. Tem que assinar. O grande problema, às vezes, quando você vai dar treinamento numa empresa, por exemplo, nós somos prestadores de serviço. Quando você dá o treinamento para eles, a gente assina, NR33, por exemplo, a gente assina como instrutor e como responsável pelo curso. Mas a NR33 também pede que tenha o responsável que assinou todo o prontuário, todos os prontuários dos espaços confinados que tem na empresa, ele também tem que assinar. Correto. Dizendo que o que foi passado no curso foi perfeito. Só aproveitando aqui, nós estamos já chegando quase no final, só quero, com relação a assinar o certificado e o funcionário, o empregado assinar tal, na norminha da semana que vem, vai sair uma matéria que tem empresas, já tem grandes e médias empresas, já estão contratando, assim, entre aspas, como chama aquele que faz pesquisa, igual a polícia tem, vai descobrir se o cara tem... Peritos. Oi? Vai investigar isso. Não adianta o cara colocar no certificado dele, que é isso e aquilo. Tem muitas empresas que estão investigando todos esses dados que você coloca no certificado. Né? Se o instrutor, ele realmente é instrutor, eles contratam empresas agora, tem muitas empresas fazendo assim, para investigar se o instrutor realmente tem proficiência, tem conhecimento, tem habilidade, se ele tem vivência naquele assunto que ele desenvolveu. E eu falo para ele, vai sair essa matéria, Carlão. E eu falo de boca cheia, os cursos que a Norminha faz com o Carlão tem documento e tem comprovação legal, né?
de que você vivenciou e tem esse conhecimento tudo, né? Então, essa matéria vai sair na próxima norminha, vai complementar tudo que você acaba de dizer hoje aí. Então, Maioli, eu quero agradecer a você, que tem muito mais coisa para a gente conversar, mas a gente sabe que o tempo ele é curto para a gente, né? Logo, logo eu vou estar no YouTube, aí lá a gente dá para fazer um jornal da norminha, aí nós vamos ter um tempo mais legal. Vamos E sem falar também que essa apresentação da proficiência, hoje eu faço em todos os meus cursos para formação de instrutor. Isso. E a primeira coisa que eu faço é essa apresentação completa, que é para o profissional ele ter uma noção até onde ele pode chegar, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que o cara é espetacular na parte teórica, mas na parte prática ele não manda bem. Correto. Então o que ele pode fazer? Ele pode fazer a parte teórica e contratar um profissional para fazer a parte prática. E isso a norma permite, não tem problema nenhum. Não é? Correto. Mas legal, Maior. Que bom. Então agora tem uns 2 minutinhos aí para os seus agradecimentos, você fazer um fechamento para a gente encerrar a nossa norminha ao vivo. Maravilha. Olha, Maior, primeiramente eu tenho um grande apreço por você, né? Pelo seu profissionalismo, pelo que você faz pela segurança do trabalho no Brasil. Poucas pessoas fazem isso por amor, porque a gente sabe que você não faz por dinheiro, você faz por amor. Senão você já seria milionário, né? Por tudo que você representa para a segurança do trabalho no Brasil. E eu me sinto muito honrado de poder fazer parte da sua vida profissional, da sua vida pessoal, da sua família, inclusive, né? A gente tem, sempre quando a gente está aí na região, a gente sempre está junto, né? E é uma grande honra para mim, Carlão, né? Já rodei o Brasil todo, conheci muita gente, mas especialmente uma pessoa que nem você. Eu fico muito grato pela oportunidade que você me deu para estar fazendo parte da norminha, dos cursos, né? E parte da sua vida também. Muito obrigado, viu? E abraço a todos que estão aí. Carlão, somos dois que damos um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência, da nossa experiência, assim como você e eu faço também. Eu que agradeço aí grandemente a você guardar esse tempinho para falar sobre proficiência e gravar nossa live. Eu sei que seu time está jogando aí, logo, logo você vai querer assistir, mas muito obrigado mesmo pelo companheirismo, pelo profissionalismo, não só agora na live, mas também nos cursos que você tem desenvolvido comigo, são 100%. Tomara a Deus que logo, logo essa pandemia termine e a gente volta aí nos cursos presenciais e estaremos juntos, Carlão. Muito obrigado. Fique e fala para o Matheus que para ele chegar antes no treinamento, aí ele pode tomar café. Aí ele pode tomar café. Pessoal que acompanhou, muito obrigado. Vai estar no YouTube daqui 30, 40 minutos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço.